Salve, salve família Elite Trader, tudo bem com vocês? Galera, boa noite a todos, tá? Vamos aí comentar o pregão, né? E queria passar algumas informações aqui para vocês estar dominando a técnica. O que vai ser preciso, beleza? Qual é os pontos que eu tenho que definir ou o que eu tenho que estar prestando atenção no decorrer do pregão, tá? Isso aí vai fazer você ser um trader diferenciado, beleza, turma? Bom, vocês já sabem, nossa comunidade encerrou aí ontem, né? Então, vamos abrir logo após, tá? Então você já fica esperto aí, se você quiser fazer parte, quem sabe lá do meio do ano para frente, beleza? E agora é total atenção aos alunos. Turma, olha só. Vamos começar aqui pelo índice, que o índice ele estava numa consolidação. Quais são os pontos que você tem que levar em consideração? Saber que o preço ele pode estar realizando naquele momento e você criar a expectativa, né, de comprar ou vender, o que tem que fazer, e aí você definir os pontos e realizar a operação. Vamos lá, turma. Olhando o movimento maior aqui no índice, o que a gente precisa entender? Por que a gente tira o zoom? A gente tira o zoom, a gente identificar um movimento maior, logicamente, para vocês terem noção, né, do que o preço está fazendo, certo? Está fazendo. Então, bom, ele estava preso nesse range até então, tá? Então, realizou um movimento aí de baixa, ok? Porém, não rompeu o fundo, vocês sabem que o índice está subindo, né? Então, ele estava preso dentro desse range, ok? Sabendo que ele estava em consolidação, você tem que considerar essas duas extremidades pontos importantes do gráfico. O que seria? Você marcar o topo e você marca o fundo, pô. Pronto. Aqui você já definiu o ponto onde ele está preso. Lógico, é um movimento muito grande, dá para você especular. O que acontece, turma? Dentro dessa consolidação aqui gigantesca, existe uma tendência onde ele está trabalhando, certo? Então, até então, ontem, o índice aí, ó, ficou subindo nessa tendência assim aqui de alta, tá? Ficou subindo, ó. Passou o dia inteirinho, tá? Pá, bonitinho, certo? Olha só, turma. Desse movimento aqui, temos um padrão de alta. Qual movimento que vamos dar preferência? Ao movimento de alta, certo? Então, você marcou a linha de tendência aqui, ó, tranquilo. Identifica aí agora os topos e fundos. O que seria? Você marcaria esse fundo, certo? Por que esse fundo, Alch? Por quê? Pô, turma, ele está formando a tendência aí, né? Beleza? Não vamos se precipitar aí com fundos micros, tá? Entenda que isso aqui é uma movimentação só. Bom, olha só, turma. Então, estava travado aqui. Pô, fechou. Abertura do pregão, ele vai e dá 2 toques nesse fundo aqui, turma, bem próximo à linha de tendência. O que acontece? Eu já expliquei para vocês que a gente só considera um suporte, né, quando ele deixa 2 toques, ok? Ou seja, ó, 1, 2, certo? Então você pode marcar aí e considerar um fundo, beleza? E você vê se o preço ele vai romper ele. Então qual seria já o ponto de compra aqui para a gente estar realizando a operação? Seria nesse fundo, tá, turma? Então você viu aqui, ó, veio, teve a abertura do pregão, ele deixou o topo mais baixo, voltou, não rompeu o fundo, deixou o topo mais baixo. Nessa volta aqui, ele tinha a obrigação de romper fundo, tá? Seguir tendência. Porém, não quis descer hoje para a gente marcar uma LTB aqui e dar preferência a esse movimento, tá? Então não rompeu o fundo, primeira operação de dia de compra aí bacana, tá? Então esse ponto aqui, o terceiro fundo aí. Buscou o seu alvo, beleza? Era o topo, tá? Ó, buscou o seu alvo, era o topo, ok? Então você tem que sair, ou você vai esperar, ver se ele vai fazer um fundo mais alto para dar continuidade no movimento. Aí vai de você, tá bom? Então segurou no topo, ó. E ele veio fazendo a sua volta. Pum. Aqui, turma, já havia rompido linha. Porém, a definição aí do preço era o quê? Temos esse fundo e esse topo. E temos também esse fundo aqui onde o preço está segurando. Certo? Então, rompeu a linha, você apaga, espera e dá preferência ainda para compras. Pô. Por quê? Porque como o preço ele consolida, tendência maior de baixa ou de alta, então vocês dão preferência aí para a compra nesse movimento. Ó. Certo? Ok? Por quê?
Se for vender visualizando o movimento maior, é contra tendência, tá bom? Bom, ele tornou, voltou aí, ó. Formou um padrãozinho de baixa. Agora a tendência diminuiu. Antes era um movimento maior, naquele renzão maior. E você foi diminuindo para topos e fundos de referência ali do dia. Por que isso? Porque você vai saber, pô, se ele romper aquele fundo, eu vou criar outra expectativa, seja de topo mais baixo para ele vir romper fundo. Ou se ele romper topo, fundo mais alto para buscar topo, certo? E aí tem uma tendência no dia onde a gente ia seguir e operar a favor daquele movimento, ok? Então rompeu linha, ó, pô, melhor ponto de compra seria nesse fundo, lógico, comentamos aí na live, né? O Vinícius comentou, ok? Voltou, fundo mais alto e aí foi só subindo, tá, turma? Rompeu o topo, ó. Então ele deu continuidade no movimento. Após romper esse topo, qual seria o alvo dele? A máxima zona, tá? Essa máxima aqui, turma. Para quem conseguiu realizar essa operação, após ter rompido esse topo, alvo máximo, tá? E aí você vê que ele foi direto, né? Beleza. Após ter chegado no seu alvo, turma, o que que o preço ele tende a fazer? Retornar, fazer seu pullback, certo? Fazer um fundo mais alto, nós íamos ajustar aqui uma LTA, marcar essa LTA aqui, tá? Nós íamos acompanhar o preço aqui. Após ele chegar no alvo, turma, o preço ele tende a voltar, tá? Tende a voltar. Então, bateu no alvo, não deu continuidade de movimento, fez um falso rompimento de topo. Então, ele vai vir buscar aí as extremidades novamente. E ele rompeu esse movimento eufórico e veio trabalhando aqui, ó, nesse movimento. Olha só, turma, dentro desses pontos aqui, para você dominar, tá vendo que nessa mini tendência, mesmo assim, vai rompendo os fundos, formando topos mais baixos, vai construindo uma tendência de baixa. Então segue ele, espera, dá preferência às compras, tá? Então, pô, voltou, ó, aí você vem, marca uma LTB e vai acompanhando. Qual foi o momento aqui para você entrar numa operação bacana? Ou você poderia estar arriscando no fundo duplo, tá? Identificando esse movimento, entendendo aí a zona de compra, enfim, né? Ou você esperaria o preço ele romper essa LTB, voltar e verificar se ele ia romper fundo. Por quê? Mesma coisa aqui, tá, turma? Então, comprazinha bacana, estourou aí, tranquilo. Tornou a voltar de novo, né? Bem próximo aí ao alvo, tornou a voltar de novo. Da onde você entrou, rompeu o fundo? Não. Onde você entrou, tá? Então foi, voltou aí na ordem, ó. E mesmo assim não deu continuidade, foi buscando a extremidade e o topo. Foi formando um padrão de reversão, né? Você vê que o preço, olha só a voltinha que ele dá, ó. Certo? Então isso vai te mostrando que não está com força vendedora, tá? Então você tem que mudar o pensamento e se policiar por isso. E aí estoura e rompe o topo, tá, turma? Então tendência de alta, beleza? Bacaninha. Tá? Só seguir aí. O próximo alvo dele 114.496. Bom, já o dólar, velho. Poxa, o dólar foi... Ele andou bastante bem no começo do pregão, tá? Mas depois não desenvolveu nada. Então, como vamos definir aqui? Topo, padrão, certo? Topo, padrão. E o fundo, galera? Fundo. Então, o preço, o que ele estava mostrando aqui já no início do pregão? Olha só. Ele rompeu o LTA. Topo mais baixo. Ó. Pum. Já abriu testando aqui o fundo. Certo? Então, aqui um fundo aqui já era uma extremidade. Tá? Então, o que nós íamos fazer? Marcar esse LTB e marcar essa outra LTB aqui. Ok? Beleza. O preço trabalhou. Tá? Rompeu o fundo. Rompeu o fundo, turma. Olha só. Rompeu o fundo. Só que o que eu levei em consideração nesse ponto? Olha esse padrãozinho que ele realizou dentro de uma movimentação menor. Então, por isso também é bastante interessante vocês estar entendendo também a movimentação menor dos candles, tá? Bem pequena mesmo, ok? Ou você marcaria um LTB do movimento do dia, ó. Pá, não rompeu o fundo mais, ó. Então, meti uma compra aqui, ó. Tá, meti uma compra aí. Bem nesse candle aqui, tu. Só que ele foi, buscou esse alvozinho, não rompeu já o topo aqui de primeira, nessa volta me tirou, tá? Infelizmente. E aí acabei perdendo essa movimentação aí de alta. Beleza. Então rompeu o fundo e foi buscar lá a extremidade, lá o topão, né? Rompeu a LTB, rompeu as duas LTB e o preço estourou, né? Estourou.
E quando chega no alvo aqui no topo dele, ele apenas dá o start e volta tudo, né? Então fiquei sem entrar nessa venda também, tá? Porque tem alguns detalhes que eu tenho que que o preço tem que estar fazendo para eu estar realizando alguma operação. Turma, até aí tudo bem, né? Então eu comecei a considerar isso aqui um fundo, né? Visualizando essa movimentação aqui como, né? Parece que foi realizar um movimento de quê? Ombro, cabeça, ombro. O que que eu fiz? Marquei aqui, ó. Eu tinha essa linha. Marquei aqui o candlezinho e tal, né? Na hora que eu vi que ele não rompeu esse fundo, entrei no candlezinho aqui, ó. Pum, de start. Pô, parcialzinho nos 10 pontos, tranquilo. E torna a voltar. Depois daqui, turma, depois daqui, esse dólar ficou chato. Ficou preso nesse range. Então, tem o que fazer? Tem. Vai entrar nas extremidades comprado no fundo e vendido no topo. Não tem outra explicação, velho. Ou você aguarda. Você ia aguardar o resto do dia. Porque no resto do dia ele não fez nada. Tá? Então, ele ficou oscilando aqui, ó. Pá. Buscou até a estopinha aqui, não rompeu. Caiu. E olha só esse preço aqui sem volume. Não dá nem gosto de ver isso no dólar, tá, turma? Então, preço bem parado, muito sem volume, tá? Ele só teve esses duas pernadas aqui, depois ficou sem dar continuidade de movimento, muito ruim, tá, turma? Então, para que você precisa entender aqui, turma? Para você dominar a técnica do Price Action, você não precisa usar identificador, você precisa ter uma base de tirar o zoom, saber o tamanho do movimento, marcar os topos e fundos, ok? Que é uma base do preço, onde o preço para reverter o movimento, ele tem que romper um topo ou fundo. Isso é teoria de Dow pura, tá? Você tem que saber qual é a linha de tendência, qual a tendência que o preço está seguindo, o que vai fazer após o preço ele realizar tal movimento. Então isso é muito importante para você estar dominando o Price Action, beleza? Logo mais, turma, a gente vai lançar uma playlist aqui. Quero avisar vocês aí que vai ser um passo a passo também, tá? Desde o iniciante ao avançado, e você não espere esperar que o conteúdo vai vir bacana. Então, se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha, tá? Fortalece nos comentários o que você achou e tamo junto, turma. Valeu, boa noite a todos.